Olá, seja bem-vindo de volta ao projeto Como Ocupar um Espaço Vazio Cenograficamente. Esse é o nosso segundo episódio e hoje a gente vai falar sobre o produto final, que é um fashion film. A protagonista desse projeto é a Thaís Ariel. A Thaís é dançarina e modelo aqui da cidade de Belo Horizonte. A conheci em eventos na rua debaixo do viaduto Santa Teresa, sempre se acabando de dançar na pista. Ela disse em uma de nossas reuniões que começou a se entender e se amar quando se identificou enquanto uma mulher transvesti e que não precisaria se encaixar numa cisnorma com padrões eurocêntricos e que precisaria entender suas questões raciais, sociais e de gênero para entender seu lugar no mundo. O transfeminismo foi o movimento que a libertou. Eu me aprisionei de mim mesma, consequência de agressões e tentativas de ceifar a minha própria existência. Não sabotando, mas presa mesmo a todas essas consequências sociais e estruturais que a sociedade me coloca enquanto uma mulher, enquanto uma mulher trans e uma mulher preta, e de como eu devo me comportar, né? Olhei ao espelho e vi o reflexo de uma deusa. Eu anotei aqui mesmo. Eu fiquei achando que eu deveria me comportar ou ser o mais próximo de uma mulher cis, sabe? A sociedade tem até muito disso, de comparar a gente querendo que a gente pode transicionar. Mas a gente tem que ser igual uma mulher cis, a gente não pode ser trans, a gente não pode expressar quem nós somos de verdade, né? Vamos dizer isso. Porque eu vejo muito que a construção da mulheridade, ela é feita em base de agressões. A gente, todo momento, é agredida e a gente se sente que o nosso corpo não é adequado para isso, nosso corpo não é bonito o suficiente. E eu falo isso através das mulheres em geral, né? Porque eu vejo muito disso das mulheres em geral, ter muito problema com o seu próprio corpo. Vamos dizer assim, você tá querendo virar mulher, vamos dizer assim. Você tem que passar por essa agressão. Você não pode gostar do seu corpo da forma que ele é. Você tem que tentar modificar o seu corpo, sabe? Eu dei a sugestão de fazer um fashion film, contando um pouco da trajetória dela enquanto mulher e mesclando seu trabalho como modelo e dançarina. Esse filme foi dividido em 3 partes. O primeiro momento é o momento em que ela está em conflito consigo mesma, tentando pertencer a um lugar ou um grupo. Esse momento é o momento mais melancólico, então a iluminação é mais escura, com contrastes maiores, e a câmera filma a Thaís de cima para baixo, dando a entender que o espectador está em um lugar de poder sobre ela, a julgando e a diminuindo. Nessa primeira cena, ela faz uma dança contemporânea, que é uma dança mais fluida do próprio movimento do corpo. Então exploramos também um enquadramento que mostra esses movimentos todos para que o espectador possa sentir esses movimentos junto com a protagonista. Ela se veste com uma roupa simples, preta, para enfatizar o corpo. Nada pode chamar mais atenção que o corpo da Thaís nesse momento. O segundo momento é o momento da libertação, onde ela se entende como potência e para de tentar se encaixar onde a sociedade acha que ela tem que se encaixar. Ela se encontra com uma moldura, com um tecido fino ao qual ela se debate a fim de sair daquela moldura, daquela caixa, até que ela rasga esse tecido e se liberta. Quando ela atravessa esse tecido, ela está transformada, belíssima. Que isso fosse uma parte para as pessoas meio que visualizar e entender, e a segunda parte, onde eu vou estar maravilhosa, plena, que a gente pode ser plena, que a gente pode ser maravilhosa, e que a gente tem vida, e que a gente tem sentimentos, que a gente tem sonhos, e que a gente tem... como é que eu falo? Possibilidades, que a gente é potência também, sabe? Esse figurino é um vestido de cordas brancas e colares prateados
no pescoço inteiro, como mulheres da tribo Ndebele da África do Sul, somado ao acessório no rosto e brincos grandes. E o último, o terceiro momento, onde a protagonista se aceita como é e se encontra em seu local de respeito em um pedestal, lugar de autonomia e de admiração. Junto ao seu pedestal, fiz um leque como um pavão, símbolo da vaidade. Seu figurino nesse terceiro momento é um kimono lilás, longo. O lilás é a mistura das 3 cores da bandeira trans, rosa, branco e azul. Pela estética futurista do fashion film, decidimos trazer o elemento glitch, que são ruídos nas imagens como interferências sistêmicas, erros na Matrix. Sobre os materiais. A moldura que aparece na transição entre o primeiro e o segundo momento foi feita com ripas de madeira. Para criar os arabescos e não ficar aquela moldura quadrada, eu cortei o papelão no formato que queria e vim com papel machê para criar volumes e texturas nessa moldura. O tecido de dentro da moldura é um elastano, utilizado para fazer meia calça. O colar da Thaís no segundo momento do filme foi feito de espaguete, aqueles caninhos usados naquelas cadeiras de praia, sabe? Eu pintei esse espaguete com uma tinta prateada cromada para brilhar bastante na luz. Os acessórios no rosto dela foram feitos de arame, o vestido foi todo feito de barbante e retalhos de um tecido de renda. O suporte para esses barbantes foi um bastidor desses de bordado. A estrutura do leque foi feita de papel paraná e coberto com aqueles plásticos de mesa e depois pintado de prata cromado. Para fazer o pedestal, eu cobri um banco de madeira com papelão a fim de deixá-lo fechadinho e descaracterizá-lo como um banco. E depois cobri com o mesmo tecido em que foi feito o kimono, um cetim lilás.